O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então, hoje, a liturgia traz para nós um pouco mais do Evangelho que nós já escutamos, que foi proclamado na Vigília Pascal. É o Evangelho de Mateus, porém com alguns versículos diferentes, né? Tirou-se o encontro com o anjo e acabou se colocando esta artimanha dos anciãos e dos sacerdotes judeus para tentar enganar com relação à ressurreição, né? Para criar um boato de que o corpo foi roubado. Mas eu quero chamar a atenção principalmente para algo que está presente neste Evangelho, que é a contraposição entre o temor, o medo e a alegria. Um pouco antes, alguns versículos anteriores a estes que foram proclamados hoje, os versículos proclamados no sábado, na Vigília Pascal, as mulheres, elas se aproximam do túmulo e elas se encontram com o anjo. A primeira coisa que o anjo vai dizer para elas é: não temais. Aí ele explica que Jesus ressuscitou conforme ele havia dito, e que era para elas avisarem os discípulos que Jesus os esperaria na Galiléia. E aí entramos nesse primeiro versículo de hoje. Elas foram correndo com medo, mas cheias de alegria, para anunciar a boa nova. Medo. Você imagina você se aproximar do sepulcro e de repente encontrar com um anjo lá? Dá para ter medo, né? Você não sabe, nunca viu um anjo, nunca fez a experiência. Se elas ficaram com medo, imagina eu, capaz que eu nem ia escutar o que o anjo ia dizer, já ia sair correndo. Tanto é assim que até aqueles soldados que estavam vigiando o sepulcro de Jesus, vai dizer a Sagrada Escritura que eles ficaram como que mortos. É o popularmente chamando, eles fingir demência, né? Fingir que estava morto, nunca vi esse negócio na vida, vou fingir que estou morto aqui quietinho, para ele nem mexer comigo. Eu até lembro, só para ilustrar a situação, né? Essa coisa do medo, como é que funciona, do instinto de sobrevivência. Há um tempo atrás, quando eu morava no seminário, existiam alguns hóspedes lá no seminário. Existia uma família de gambás naquele seminário. E aí era muito engraçado que quando chegava de manhã,
O gambá é um animal que tem costumes noturnos, né? Então ele caça à noite, faz bagunça, faz arruaça, tudo à noite. A gente só escutava eles brincando, eles brigando, subindo na árvore, caçando coisas. E de manhã, eles já iam procurar um lugar para dormir e tudo mais. Quando eles encontravam latões, balde, cesto de lixo, eles entravam lá dentro e ficavam lá, né? E aí quando a gente se aproximava e tinha um gambá dentro de um cesto ou de um lugar que eles não conseguiam fugir, o que eles faziam? Fingiam de morto. Fechava o olho, ficava quieto, nem mexia. De vez em quando ele abria um olhinho para ver se ele estava olhando para a cara dele ainda, né? Igual aquelas crianças que quer fingir que não está ali, que está escondido. Mas até os gambás fingem demência quando é preciso, né? Até eles se fingem de morto quando tem medo, quando o medo bate, uma forma de instinto de sobrevivência. E eu quero falar um pouco sobre isso. O medo, meus irmãos e minhas irmãs, é algo natural aos animais, é uma forma de sobreviver, é um instinto. É claro que o medo a gente aprende, o tipo de medo. Ninguém nasce, por exemplo, com medo de barata. Você vai adquirindo ao longo da vida, vai aprendendo, alguns sim, outros não. Isso vai variar conforme a vida de cada um. Existe este mecanismo dentro de nós, que quando vivido de uma maneira saudável, ele serve para nos salvar, não é? Mas veja que interessante, no fundo de todos os medos, existe um que é o principal, que é o medo da morte. É o medo da morte. Então, a palavra não temais é uma palavra que perpassa toda a Sagrada Escritura, para que ela entre no nosso coração e nos convença desta verdade. Se estamos do lado de Deus, não há o que temer. Desde Abraão, quando Deus fala: não temas, Abraão, deixe tudo e vá para onde eu estou te mandando. Chegando inclusive em Jesus, afinal de contas nós temos diversas situações em que os discípulos ficam com medo. Uma bem interessante é quando eles estão na barca, a tempestade está lá, forte, Jesus tranquilo, dormindo. Eles acordam Jesus e dizem o quê? Senhor, o Senhor não tem medo de que a gente pereça? Portanto, o fundo principal do medo é justamente esse instinto de sobrevivência. Em último instante, é o medo da morte. É claro que nós temos outros medos que vão sendo desenvolvidos ao longo da vida. Às vezes, medo da morte social, morte econômica, né, de fracasso, isso e aquilo. Mas, em última análise, o principal medo é o medo da morte. E que interessante, nós estamos justamente falando da vida. Nós estamos justamente falando da vitória sobre a morte. É por isso que, mais forte do que o medo que elas começaram a sentir diante do desconhecido, diante daquilo que elas não entendiam, aos poucos o medo foi sendo deixado de lado, para que a alegria tomasse conta do coração destas duas mulheres. Quando elas vão correndo, saem do túmulo e vão correndo, quem elas encontram no meio do caminho? Jesus. E o que é que ele diz? A saudação de Jesus é: alegrai-vos. Mais do que o medo do desconhecido e da morte, alegrai-vos. E depois ele vai dizer: não temais. Por quê? Vocês estão comigo, eu venci a morte. São Leomagno vai dizer que Jesus se submeteu às leis da morte ao morrer, mas destruiu estas mesmas leis ao ressuscitar. Portanto, a partir da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte não dá mais
a última palavra. Ao contrário, a morte, ela se submete à graça de Deus e passa a se tornar apenas uma passagem da vida para a vida eterna. Se quando nós falamos de morte, nós falamos de medo, se quando nós falamos de vida, nós falamos de alegria, o que dizer então da vida eterna? Certamente seria algo indizível. O que é que nós vamos sentir na vida eterna? Acho que não tem palavras que possam expressar esta realidade. Mas uma coisa é certa: será uma alegria profunda e eterna. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante de todo medo, permita que a certeza de que você que caminha com Cristo, o vencedor da morte, portanto o vencedor de todo o mal, te dê a certeza da vitória. Todo desespero, ou seja, falta de esperar em alguém, de esperança, dê lugar à esperança de que o caminho que nós vamos fazer é o mesmo caminho que o Senhor fez, porque Ele caminha conosco. Meu irmão e minha irmã, não tenhais medo, ao contrário, com Cristo, alegrai-vos. Esta é a mensagem de Páscoa para todos nós, e que esta mensagem convença de fato o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.